Bom dia, galerinha do quarto ano. E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Na nossa aula de português de hoje, nós vamos começar fazendo a correção das páginas 242 a 245 do livro Porta Aberta. Então, peguem o livro de vocês para a gente começar a fazer a nossa correção. Na página 242 diz o seguinte: que informação você gostaria de saber sobre a barata? Leia o artigo de divulgação científica para ver se ele responde à sua curiosidade. Então, aqui a resposta lá é pessoal, né? Vocês vão colocar aqui o que vocês gostariam de saber sobre a barata. Então, nessa página, né, na página 242 e 243, vai estar falando desse artigo de divulgação científica sobre as baratas. A próxima página diz o seguinte, segunda questão. Onde o artigo de divulgação científica Como Vivem as Baratas foi publicado? Então, ele foi publicado lá no Almanaque da Nojeira, certo? Letra B. O artigo ele apresenta informações reais ou criadas pela imaginação do autor? Então, ele apresenta informações reais. Letra C. É importante publicar textos como esse? Vocês vão dizer que sim, né? Porque eles servem para ampliar o conhecimento e também esclarecer dúvidas. Terceira questão. Uma das funções do título é despertar curiosidade para a leitura do texto. Na sua opinião, o título desse artigo, ele cumpre essa função? Eu espero que vocês tenham concluído que sim, né? Pois nesse caso, esse título ele faz uma pergunta, né? Essa pergunta dirigida a você, leitor, né? Que vai instigar vocês a buscar uma resposta nesse texto e também conhecer outras curiosidades sobre a barata. Na quarta questão diz o seguinte: escreva uma informação que você já sabia, né, na letra A, sobre as baratas e que foi confirmada. E na letra B, que vocês não sabiam e que tomaram conhecimento em relação à barata. Então, a letra A e a letra B da quarta questão são pessoais. Na quinta questão diz o seguinte: os artigos de divulgação científica são organizados para mostrar o passo a passo, né, de um conhecimento científico ao leitor que não é especializado no assunto. Vocês vão relacionar esses subtítulos aos assuntos, né, de acordo com essas cores da legenda. Então, verde para rango noturno, amarelo para onde vive a sujeira e azul para menu caprichado. Então, baratas saem à noite para comer. Vocês vão colocar o quê? Verde, né? As baratas são limpas por fora e sujas por dentro. Amarelo. E dieta das baratas, azul. Então, fica verde, amarelo, azul. Na página 245, e foi até aqui que a tia passou, né? Tem assim na sexta questão. Qual a função da imagem nesse texto? Então, é fundamental que vocês concluam que a imagem, além de despertar o interesse pela leitura, né, desse artigo, ele também contribui para dar informações sobre o corpo da barata. Na sétima questão, se alguém quisesse saber apenas se a barata se alimenta de dia ou de noite, teria de ler o texto todinho? Não, ela não precisaria ler o texto inteiro para saber essa informação, né? Por quê? Porque os subtítulos, eles dão pistas, né, sobre o que cada bloco de informação ele vai tratar. Então, seria necessário apenas que a pessoa que quisesse saber disso, lesse só o subtítulo rango noturno. Na oitava questão, está pedindo para a gente reler o artigo e sublinhar as palavras usadas para substituir o substantivo baratas. Então, agora nós vamos voltar lá no texto para poder sublinhar, certo? Essas palavras. Então, observe que vocês vão sublinhar a palavra cascudas, elas, certo? Ó, nesse menu caprichado, vocês vão sublinhar cascudas e elas, tá certo? Nesse rango noturno não tem nenhuma que vocês vão sublinhar. Agora, na próxima página tem, tá? Onde vive a sujeira, né? Nesse subtítulo aqui, vocês vão sublinhar insetos, tá certo? E nesse último subtítulo aqui, vocês vão sublinhar o quê? Vocês vão colocar comedoras de restos, vocês vão sublinhar. E também cascudas, elas, tá
tá certo? Então, são essas palavras que substituem a palavra barata, tá certo? E aqui, nesse outro pontinho da oitava questão, ele está dizendo assim, em sua opinião, por quê que foram usados pronomes e tantos outros nomes para substituir a palavra baratas? Então, vocês vão colocar que essa substituição, né, essas substituições, elas serviram para evitar a repetição da palavra, né, da palavra baratas, fazendo com que essa leitura ela se torne mais agradável e também mais interessante para o leitor. A nona questão diz o seguinte: releia alguns trechos do artigo, observando a linguagem informal e descontraída. Então, vocês leram, né, esse trecho e diz assim: o uso dessa linguagem foi adequado e por quê? Então, sim, ela foi adequada, né? Porque se trata de um artigo de divulgação científica, especialmente, que ele foi dirigido especialmente ao público de jovens e também de crianças. A 10ª questão diz o seguinte: releia mais um trecho do artigo. Sim, elas realmente conseguem viver sem cabeça por um mês e só batem as patas devido à sede. Então, que expressão popular o trecho em destaque lembra? Ele lembra aquela expressão bater as botas, tá certo? Então, essa é a expressão popular que esse trecho lembra. Então, aqui nós corrigimos até a página 245 e agora nós vamos prosseguir com a nossa aula, tá certo? Vamos relembrar um pouco sobre artigos de divulgação científica e também vírgula em aposto. Então, o artigo de divulgação científica, né? Vamos começar por ele. É um tipo de texto, né, que é expositivo, quer dizer, ele vai expor alguma coisa, mostrar alguma coisa, e ele também é argumentativo, quer dizer, ele vai falar sobre alguma coisa, mas de uma forma mais elaborada, tá certo? Então, eles são produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e também de resultados de investigações sobre algum determinado tema. Então, por serem, né, veiculados, quer dizer, mostrados em meios de comunicações diversos, como jornais, revistas, livros, meios eletrônicos, né, tipo e-mails, e também destinados a um público composto por interlocutores, né, interlocutores variados, quer dizer, várias pessoas vão poder ler esse tipo de artigo. Então, esses textos de divulgação científicas não podem apresentar uma estrutura muito rígida, tá certo? Então, esses textos, por serem objetivo, né, o objetivo dele é de aproximar o público, né, o público em geral, do conhecimento científico. Então, isso, né, por isso eles precisam ser atrativos, daí se direcionarem aos padrões oficiais do texto científico. Em geral, os parágrafos, né, desse tipo de texto, eles iniciam apresentando o tema ou então a ideia principal, tá? Então, nos parágrafos seguintes, né, o assunto ele é desenvolvido com o uso de argumentos e também de dados, desses dados são de fontes científicas, podendo ou não, podendo ter, né, geralmente eles vão ter esses recursos, que recursos são esses, tias? Comparações, dados estatísticos, né, relações de causa, relações de efeito e assim por diante. Em relação à linguagem, né, desse tipo de texto, que é o artigo de divulgação científica, como todo texto que é informativo, quer dizer, que traz uma informação, o texto de divulgação científica, ele exige clareza, né, tem que deixar as coisas bem claras e também objetivas. E, em geral, o texto ele é produzido em terceira pessoa. Então, esse texto ele se constitui a partir de uma seleção, tá? Uma seleção de informações e também de comentários relevantes. Relevante é importantes, né? Para ter uma visão, para que a gente possa ter uma visão geral acerca de um determinado tema. Então, no texto vai predominar uma sequência expositiva, quer dizer, ele vai mostrar alguma coisa, argumentativa, que ele vai falar sobre alguma coisa, tá certo? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, né, de um artigo de divulgação científica que vai estar falando sobre o quê? Por que estrelas parecem piscar no céu? Então, o pisca-pisca ele acontece porque a luz desses astros
ele precisa atravessar a atmosfera da Terra. Então, aqui é só a pergunta com uma breve resposta para vocês, certo? Mas tem um artigo de divulgação científica falando sobre isso. Aqui eu coloquei também um outro exemplo, né? Que é porque existem gêmeos idênticos e gêmeos diferentes. Então, a fecundação, essa explicação, ela vai começar lá na fecundação, né? Cerca de 9 meses antes do nascimento. E tem um artigo de divulgação científica falando sobre isso. Então, o texto de divulgação científica, a definição disso é que é um texto, né, que tem por objetivo, ele vai expor, ele vai transmitir, né, conteúdos de natureza científica, tá? E quais são as características, tia? Esse gênero, ele se constitui a partir de uma seleção de informações, quer dizer, vão selecionar informações e também comentários importantes para que você, leitor, tenha uma ideia geral acerca desse tema, tá certo? Então, no texto vai predominar uma sequência, como a tia já falou, expositiva, argumentativa, tá bem? Agora nós vamos falar sobre aposto e também sobre vocativo, tá? O aposto, meus amores, é aquele termo que ele vai se juntar a um outro, né, de valor substantivo e também de valor pronominal, que é de valor de pronome, e também explicar. Esse aposto, ele é um termo que ele vai explicar ou então especificar melhor esse outro substantivo. Ele vem separado por vírgulas, né? Ou então 2 pontos, ou então travessão. Agora, vamos observar aqui o seguinte. O aposto, tá? Ele é essa palavra que vai explicar ou então especificar melhor. Então, o aposto ele deve ser classificado de algumas maneiras, né? Ele pode ser explicativo, ele pode ser especificador. O explicativo é aquele que a gente usa, né? Usado para explicar o termo anterior. E ele vem sempre separado por vírgulas, tá? E o especificador, ele individualiza. Ele vai individualizar, que ele vai resumir, certo? Ele vai colocar à parte um substantivo que é de sentido genérico, tá certo? Então, observem aqui que a tia colocou um exemplo, tá certo? Ó, o explicativo, que eu falei para vocês, que ele vai explicar um termo anterior. Ó, Jorginho, filho do Paulão, aprontou na escola. Então, esse filho do Paulão, ele está fazendo referência a quem? A Jorginho, né? Então, a palavra anterior. Então, por isso que esse aposto, né, está explicando, certo? Esse termo. Então, ele é um aposto explicativo. Agora, quando ele estiver especificando, né, individualizando, separando, deixando ali, né, mais individual, então ele vai colocar à parte esse substantivo. Então, ó, o filho de Paulão, Jorginho, aprontou na escola. Então, esse Jorginho está individualizando esse substantivo, tá certo? Então, quando isso acontecer, né, quando essa palavra estiver explicando ou então especificando, isso é um aposto. E tia, quando é que é um vocativo? O que é um vocativo? Vocativo é aquela palavra, ou então aquele termo, ou então aquela expressão que a gente utiliza, né, utilizada pelo falante, para se dirigir ao ouvinte, quer dizer, a pessoa que está ouvindo. Ele pode ser através do próprio nome, né, ou então de um substantivo, de um adjetivo, ou então de um apelido. Observem aqui o exemplo. Jorginho, vamos à praia hoje? Ou então, Bonitão, vamos à praia hoje? Jorginho e Bonitão, eles são vocativos, né, usados para se dirigir ao ouvinte. Então, na primeira frase, usamos um substantivo e na segunda nós usamos um adjetivo. Então, o vocativo, ele é essa palavra, é essa expressão ou então esse termo que a gente usa para se dirigir ao ouvinte, tá certo? Agora, nós iremos resolver juntos as páginas 246 e também a 247. A página para vocês na agenda será o livro Lição de Casa, página 59. Então, agora, vocês vão pegar o livrinho Porta Aberta na página 246.
Na página 246 vai estar falando sobre vírgula em aposto. Então vamos lá. Leia um trecho de um artigo de divulgação científica do Almanaque de Baratas, Minhocas e Bichos Nojentos. Se você fosse uma barata cascurenta, nojenta, veja só a lista de coisas que você ia gostar de comer. Cebola, cerveja, fio, suor do pé que fica no tênis, gordura encracoada no fogão e no forno, açúcar, papel, sabão, tinta, farinha, batata cozida, pão e tudo o mais que sua imaginação der conta de pensar. Então, na letra A está dizendo assim: a quem se refere o pronome você? Você está se referindo ao leitor, tá certo? E a letra B? E a quem se refere a palavra sua? Sua também se refere ao leitor, né? A imaginação do leitor. Letra C. Sublinhe os adjetivos que foram usados para caracterizar a barata. Então, vocês vão sublinhar cascurenta e nojenta, tá certo? Letra D. Escreva o nome do sinal de pontuação usado para enumerar o que a barata come. Então, vocês vão colocar que foi usado a vírgula. Letra E. Que sinal de pontuação foi usado para introduzir essa enumeração? Foi usado o quê? Os 2 pontos. Na segunda questão diz: releia um trecho do artigo Como Vivem as Baratas. Existem em todas as regiões do planeta, menos nas calotes polares. A mais comum nas cidades chamadas baratas de esgoto, né, podem viver por 3 anos. Agora, na página 247, diz o seguinte: o trecho em destaque então vocês vão marcar que ela é uma explicação sobre o nome da barata mais comum nas cidades. E a letra B, que pontuação foi usada para isolar essa explicação do restante da frase, foi usada a vírgula, tá certo? Então, na frase citada, o trecho isolado por vírgula indica uma explicação da palavra ou então da expressão anterior. E a terceira questão diz: na transcrição desse poema, algumas vírgulas foram omitidas de propósito. Leia e acrescente as vírgulas de acordo com as funções que você aprendeu. Então, observem aqui com a tia, tá? Vamos colocar as vírgulas. Brinca, menino. Sai daí, vírgula. Menino, vírgula. Vai brincar. Desencalha dessa sala. Vira pirata, vírgula. Rei, vírgula. Maquinista, vírgula. Sultão ou malabarista. Vai correr feito um trem-bala. Brinca, vírgula. Menino, vírgula. Brinca, brinca com as tuas mãos. Inventa, vírgula. Menino, vírgula. Inventa, cultiva a tua imaginação. Senti o vento no rosto, senti na boca o gosto da aventura da fruta madura, vírgula. Da fruta, da chuva, aliás, vírgula. Do sal do mar, vírgula. Isso nenhum game, vírgula, por mais moderno que seja, vírgula, jamais vai poder imitar. Então, aqui a gente colocou nessa vírgula, a vírgula usada para isolar, para separar e também para organizar partes de uma frase, deixando assim elas mais claras. Então, aqui a gente termina a página 246 e 247 e, como eu falei para vocês, a agenda será a página 59 do livrinho Lição de Casa. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com as tias. Beijos, meus amores, e até a próxima aula.